O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que esse ano, é o último ano do presidente Luiz Ozelami frente ao Esportivo. Dia 31 de dezembro ele encerra seu ciclo e aí estamos procurando um novo presidente. Marcelo Vinhati, mais conhecido como Palito, já se pronunciou, já falou, já montou a sua comissão técnica e pretende ser o presidente nos anos de 2016 e 2017. Porém, para isso acontecer, tem que obter uma troca no estatuto do clube, onde ele não é conselheiro, ele tem que colocar lá que pessoas que não são conselheiros possam concorrer à presidência do clube, mas para isso acontecer, o Conselho Deliberativo tem que se reunir e tem que fazer a troca desse item no estatuto. E nós conversamos com o Luiz Ozelami, atual presidente, e ele fala dessa situação. Oficialmente tem que ser sócio e depois de ser sócio tem que ser aceito pelo conselho e ser conselheiro, né? Então isso oficialmente precisa, né? Então, basicamente é o que teria que ser necessário, inclusive o primeiro vice-presidente eleito e o segundo vice-presidente eleito, conselheiros, né? O restante da diretoria não é necessário que sejam conselheiros, né? Podem ser sócios e até podem não ser sócios, mas um profissional destaque da área de marketing ou da área comercial pode fazer parte da diretoria, como colaborador na diretoria, como diretor de marketing ou diretor comercial, enfim, né? Só para exemplificar. Então, temos que ter o presidente conselheiro e o primeiro vice e o segundo vice também conselheiros. Eu acredito que sim, que haja a possibilidade. No entanto, não sou eu que vou dizer isso. Uma reunião do conselho que vai analisar o estatuto, o que o estatuto diz, e vai discutir essas possibilidades, que realmente elas existem, discutidas, aí o conselho vai tomar essas decisões, né? E no final de semana, o Parque Montanha dos Vinhedos foi palco da abertura da Brasil Cup, competição que reuniu mais de 50 equipes em 4 categorias. Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17 farão parte, dessa competição que será realizada aqui em Bento Gonçalves, em Garibaldi e também em Carlos Barbosa. As equipes que representarão Bento Gonçalves na competição é o Clube Esportivo São Paulo do Borgo, o Inter da Leopoldina e a Escola Formando Craques, que é conveniada ao Grêmio. A competição vai até na sexta-feira e aí conheceremos quem serão os campeões dessa competição. Vamos torcer que o Esportivo, que disputa em todas as categorias, possa chegar lá, possa chegar bem na frente. Mas tem equipes de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, com a competição forte. E vamos ver o nível que está Bento Gonçalves comparando com outros estados do Brasil. E Cristiano Fronza, técnico da equipe Sub-17 do Esportivo, fala como está a situação do Esportivo no segundo semestre, onde tem a possibilidade da equipe jogar o estadual juvenil B, já que foi eliminado do A. A gente tinha a definição, isso foi uma definição da direção, Ouvimos a direção falando que o foco no segundo semestre seriam as categorias de base, a não participação do profissional. Porém, agora a gente recebeu a notícia que pode ser inviabilizado isso, seja por questões financeiras, a gente ainda não sabe, mas se tem uma dificuldade aí às vésperas de iniciar a segunda fase do Juvenil B, então a nossa participação, a gente está ainda sem saber se vai participar. É uma dúvida para nós, comissão técnica, atletas, grupo de jogadores, mas a gente vem trabalhando com a perspectiva de iniciar a competição e jogar ela. Agora essa decisão, quando a direção tiver tomada, acredito que vai passar para nós também, e como passou antes que o foco seria a base, acreditamos que não terá problema, mas enfim, temos que aguardar. Pelo BGF, na última quinta-feira, perdeu aqui em Bento Gonçalves para a CBF pelo placar de 5-1, treinou no final de semana e essa semana treina direto, visando o confronto do próximo sábado contra a equipe do São Luís Gonzaga. A principal dificuldade desse confronto é a distância, São quase 500 quilômetros de Bento até a cidade do jogo, então sai daqui ainda de meio-dia, chega lá com muito desgaste,
Porém, o BGF precisa trazer pontos, é um adversário direto, né? Um concorrente, está lá na zona de rebaixamento. O BGF tem totais condições de vencer e o técnico Vanner Flores fala desse confronto. Tem que ser, cara. A gente sabe, é outra pedreira, né? São 500 quilômetros de viagem, tem uma tarde inteira para viajar, tem todas essas dificuldades, mas daqui um pouco a gente tem que ver para que lado a gente vai sair. E eu espero que as escolhas comecem a acontecer, por mais com todas as dificuldades que a gente está tendo, a gente está permanecendo, né? Tem que exaltar também. Tem que trabalhar, cara, deixar passar, fazer jogo a jogo. Infelizmente é doído, perder de 5 é muito ruim para mim, principalmente. Meu grupo tá machucado, mas a gente não vai desistir. Tem que buscar treinamento, buscar soluções para, se Deus quiser, a gente conseguir classificar. Pelo Farrapos, jogou sábado à tarde aqui em Bento Gonçalves pela 4ª rodada válida pelo Super 8, né? Segunda consecutiva dentro de Bento Gonçalves e foi derrotado pela segunda vez. Dessa vez para o Curitiba pelo placar de 19-6. O Farrapos até chegou a sair na frente fazendo 6-0, porém depois não conseguiu resistir à equipe adversária. No segundo tempo aí foi pior ainda. O Farrapos caiu muito de produção e não conseguiu aí mais manter, né, o bom nível e nem sequer fazer o ponto lá, né, que se perder por menos de 7 pontos de diferença ainda faz um ponto. Dessa vez o Farrapos não conseguiu e aí caiu na classificação. Mas antes de nós conferir a classificação do campeonato, vamos conferir a rodada completa do último sábado. Farrapos 6, Curitiba 19, Jacareí 9, São José 27, Band e SPAC não jogaram devido às condições climáticas e Pasteur venceu por 25-13 a equipe do Desterro. Nós acompanhando a partida do último sábado na Montanha Antiga, Leonardo Scopel, um dos principais atletas do Farrapos, faz a avaliação da partida. A gente teve até agora, tirando o primeiro jogo, a gente dormiu novamente, a gente teve bons jogos, fizemos bons jogos. Pode ver pelo placar, acho que foi 19-6, semana passada foi 20-14. Eu acho que a gente está pecando muito, tudo é contra nós, sempre é contra nós. 5 minutos de jogo o juiz já falou, deu de falar, Scopel, não entendo, todo o time deles falou isso, tudo bem, mas é sempre contra nós, tudo contra nós, sempre contra nós. O capitão nosso foi falar, ele tomou um penal, nunca vi isso, eles tinham em campo, acho que todo mundo era All Blacks, porque eu passava por abertura, todo mundo estava em cima. É muito complicado assim, a gente já teve problemas com isso, não sei, não é desculpa, mas a gente errou, teve um chute de penal, que eu errei o penal, depois eles foram lá e fizeram o try. São falhas que, se tu acaba não cometendo, tu acaba fazendo try, mas é complicado jogar quando ninguém ajuda, é tudo contra, e todos os anos assim com a mesma pessoa, é complicado. Com a derrota, a equipe do Farrapos está na 6ª colocação com apenas 5 pontos conquistados. Está mais perto do descenso do que para a classificação para as semifinais. Vamos conferir como está a classificação do Super 8. Em primeiro está o São José com 15, segundo o Curitiba com 14, terceiro Desterro com 14 e o SPAC em quarto com 13, porém com 3 jogos. Quinto o Pasteur com 10, sexto o Farrapos com 5, sétimo o Band com 3 pontos e 3 jogos disputados. Em oitavo é a equipe do Jacareí com 2 pontos na tabela de classificação. O Farrapos volta a jogar sábado novamente aqui em Bento Gonçalves contra a equipe lanterna da competição, a equipe do Jacareí. E sábado também, né, depois da partida, Colo, que é técnico, juntamente com Carlitos, fala da derrota para a equipe do Curitiba. Assumo-la de erros, assumo-la de não fazer as coisas que... A gente no primeiro tempo fez um jogo perfeito, excelente defesa, posicionado com chute, como se devia fazer o jogo. No segundo tempo devíamos fazer a mesma coisa e deixamos de fazer. A gente acreditava fazer outra coisa, erros nossos que levaram até a eles a marcar pontos, muitos erros nossos e depois eles perto no gol são fortes, então tá. É o campeão brasileiro que você dá mínimo vantagem para eles vão marcar. Pelo Bento Vôlei, depois de ter anunciado 2 atletas ex-seleção brasileira, Marlon e também Rivaldo, nesse final de semana anunciou 2 ex-pratas da casa. 2 atletas formados aqui no Bento Vôlei que chegaram a jogar a Superliga aqui pelo Bento Vôlei,
Dante e Bérgamo. Foram anunciados, eles que são aqui de Bento, estavam morando aqui por Bento Gonçalves. O atleta Dante é ponteiro e Bérgamo é o oposto. E outra novidade do final de semana foi a aposentadoria do Tuba. Ele que já havia sido contratado, renovado o seu contrato com o Bento Vôlei, decidiu por se aposentar. Com isso, uma baixa os atletas que já tinha sido anunciado pelo Bento Vôlei. Ele que foi destaque da equipe, juntamente com o Dentinho, na disputa, na volta à elite, jogando a Superliga B pelo Bento Vôlei. Fica aí a indecisão ainda do Dentinho, na minha opinião. Eu acho que ele vai jogar mais um ano, já que ele conseguiu botar o time na Superliga, deve jogar aí mais um ano e aproveitar, depois sim aí só ficar por fora das 4 linhas, mas deve reforçar a equipe do Bento Vôlei também, o Dentinho. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, na sexta-feira à noite aconteceu a 9ª rodada do masculino livre e mais uma equipe garantiu a classificação. O 15 da Graciema, juntamente com São Valentim, Barracão e Alcântara, já estão classificadas para a próxima fase. Mas vamos conferir como foram os resultados da 9ª rodada. Na Alcântara, Sertorina 1, 15 da Graciema 3, Veríssimo de Matos 3, Vale Aurora 3, e Alcântara e o Barracão ficaram no empate em 2-2. Lá na Eulália, Faria Lemos 4, Paulina 9, Tuiuti 2, Santa Lúcia 1 e Eulália perdeu em casa para líder São Valentim pelo placar de 5-2. Pelo feminino, o sábado à tarde é a rodada apenas para cumprir tabela e já ficou definido os confrontos de semifinais. Paulina enfrenta a equipe do São Valentim e a Sertorina encara a equipe da Eulália. No nosso último programa aqui na sexta-feira, eu falei do Distrital de Futebol de Campo, onde 6 equipes provavelmente seriam as que participariam dessa competição. Porém, o Estrela da Serra, isso falando no quadro A, o Estrela da Serra desistiu de participar e a Sertorina parece que irá disputar. E outra equipe que parece que tem interesse em jogar seria o Vale Aurora. Então, das 6 equipes, aumentou uma aí, 2 na verdade, e o Estrela caiu fora. Mas fica aqui, mais uma vez, vou falar que a secretaria tem que ir atrás, tem que se puxar, porque senão, em vez de aumentar o número de comunidades participantes do ano passado, que apesar de só ter sido 6, tinha os quadros A e B, totalizando 12 times. Esse ano, só com um quadro ter 7, 6 ou 7, é uma baixa. Diminuiu novamente o número de participantes. E o Distrital está cada vez mais fraco, mas a organização precisa se mobilizar e voltar a deixar o futebol amador, principalmente o Distrital, cada vez mais forte. Falando em competições amadoras, o Citadino de Futsal, amanhã à noite, lá na Casa das Artes, tem a reunião para as equipes que entregaram as fichas. Muitas pegaram, vamos ver o número certo de equipes que irão participar, bem como as chaves, quem pega quem, enfim. No decorrer da semana, vamos estar aí divulgando como ficará a forma de disputa do Citadino de Futsal. Tá certo? Então, quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na quarta-feira, repercutindo aí o Citadino de Futsal. Então, uma boa semana a todos e até quarta-feira.